Neemias 4, verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Nós vamos continuar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: nunca foi sobre nós. Verso 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-lo e acabar com o trabalho deles. Olha para o seu irmão mais uma vez, diga para ele assim: o seu inimigo está no seu meio. Que loucura é essa, né? Nós já vamos continuar. Mas é interessante a gente pensar na maior estratégia do inferno. A maior estratégia do inferno não é te atacar de frente, né? A covardia, né, é uma das maiores estratégias do inferno. Tem gente que tem um espírito de covarde. Tem gente que fica disseminando o mal. Tem gente que fica te desmotivando. Às vezes ele faz isso involuntariamente, sabia? Talvez você nunca se deu conta, mas você já se associou a alguém assim. Alguém que chegou para falar com você sobre algumas das suas insatisfações. E você se sentiu acolhida porque eram as suas mesmas insatisfações. E isso foi crescendo. Isso é uma estratégia do inferno para nos desmotivar. Percebe que eles tinham plena consciência de que eles não eram capazes de fazer sozinhos, que eles não iam conseguir. Aí o parágrafo seguinte, o versículo seguinte, já não fala mais daqueles que estavam fazendo a obra, mas daqueles que estavam olhando para aqueles que estavam fazendo a obra e estavam entrando no meio para desfazer, tirar todas as forças. Ele diz: olha, quando eles perceberem, a gente já está no meio. Quando você percebe algumas coisas, você já está muito envolvido, já está muito embrulhado. Não sei se você está me entendendo. Vamos seguir. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Alguém chegou e começou a dizer para ele: olha, percebe que a gente vai ser atacado de qualquer forma. Por isso é Neemias dizendo: posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias e armados de espada, lanças e arcos. Ele montou uma estratégia. Neemias montou uma estratégia para continuar. Fiz uma rápida expensão e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Nós tendemos a achar, irmãos, que batalha se começa com soldado. Batalha não se começa com soldado. Soldado vai para frente de batalha, mas batalha se ganha na mente do comandante. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Batalha não se ganha com lutas braçais, com discursos verbais. Batalha se vence com a mente. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida, você precisa entender que antes de agir, você precisa pensar. Quem pensa antes de agir, quem pensa antes de reagir, tem uma grande probabilidade de alcançar mais êxito. Acompanha comigo, verso 15. Quando os nossos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. O diabo sempre será o elemento surpresa. Sempre será. Ele sempre vai atuar como elemento surpresa. Qual é esse elemento surpresa? É aquele que parece, mas não é, o Danorex, né? Os mais experientes sabem o que eu vou dizer. Aquilo que parece, mas não é, geralmente é a maior face do inimigo na nossa vida. Cuidado com aqueles que estão do seu lado, que nem sempre eles representam aquilo que você pensa que eles são. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos ao muro e cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, verso 16, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam
a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Enquanto trabalhava comigo, ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, e aqui é o ponto, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós, e ali nosso Deus lutará por nós. Você pode curvar sua cabeça? Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus. Pai, essa é a Tua palavra, mais uma vez nós pedimos a Tua ajuda, o Teu cuidado. Se revela, ó Deus, os nossos corações, fala o coração da Tua igreja, nos ajude. Eu tenho certeza que há famílias, há casais, há homens, há mulheres, há jovens, há pessoas com projetos, há pessoas que nos acompanham, Deus, pela grande rede, agora nos nossos canais. Ó Deus, que precisam ouvir a Tua voz, que precisam ouvir a Tua palavra. Eu te peço, nos ajude. Fala, revela-se ao Teu povo. É o que nós pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Você orou comigo, diga graças a Deus. Você que gosta, né, de tema de mensagem, o tema dessa mensagem é cuide-se. Pastor, por que isso? Você foi lendo comigo os textos, foi percebendo qual é a estratégia do inimigo. O plano do inimigo, o projeto do inimigo é nos distanciar. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso apresentando uma face ruim. Ele não faz isso, sabe, com um plano revelador, né, da sua oposição. Ele nunca faz isso dessa maneira. Isso acontece às vezes através do nosso cansaço. Pastor, por quê? O senhor falou de tantos inimigos, de inimigos entrarem. Eu não quero falar somente dos inimigos externos, que são muito fáceis de ser percebidos. Você é inteligente. Você vai perceber que talvez algumas coisas no seu relacionamento não estão dando certo. Talvez seja porque há uma terceira pessoa, alguma situação. E a terceira pessoa, não estou falando de adultério. Às vezes é a filha que casou, mas ainda não conseguiu sair debaixo da saia da mamãe. É o filho que casou, que ainda não virou homem, ainda não saiu debaixo da saia da mamãe, do papai, fica ali, corre para tudo, corre para os braços do pai. A filha que corre tudo para o braço da mamãe, do papai. Não estou falando tão simplesmente de uma terceira pessoa que entra dentro de uma relação, mas de situações que elas podem ocorrer. Isso é muito fácil de ser percebido. Mas aquelas situações que acontecem conosco. Sabe aquelas pessoas que fazem trabalho repetitivo? Quem trabalha aqui em caixa de supermercado? Alguém trabalha? Alguém? Não, né? Mas caixa de supermercado, irmãos, é um negócio muito cansativo. Você fala assim, como, pastor? Elas ficam sentadas ali naquele negócio, eles ficam sentados ali, irmãos. Fazer a mesma coisa o tempo todo, da mesma maneira, do mesmo modo, é muito cansativo. Isso traz uma estafa mental absurda. Isso traz uma atrofia mental. Porque a pessoa não consegue. Ela não consegue, sabe, ter um outro tipo de vida. Ela está ali, segunda, né? De 7 ou 8 da manhã, algumas 9 da manhã, 2 da tarde, até 10 da noite, outras de 7 da manhã até 2 da tarde, né? Não é assim, batendo lá naquele negócio? É ou não é? Amém ou não é, irmãos? Você está me acompanhando? Então, assim, essas coisas que nós fazemos repetitivamente, elas nos cansam, elas nos fadigam. Há problemas seríssimos em fazer as mesmas atividades de maneira repetitiva. Isso traz problemas para a saúde das pessoas. Isso traz para as pessoas dores insuportáveis. E nós acostumamos a viver da mesma forma na nossa relação com Deus. E nós vamos trazendo atrofias na nossa relação. Você tem lá o seu ritual certinho. Você chega na igreja, você vem para o lado esquerdo da igreja, você senta na terceira fileira, você senta no banco. Eu sei exatamente algumas pessoas porque elas sentam no mesmo lugar. E a gente vai olhando as pessoas, elas sentam. Nós fazemos isso assim, de maneira involuntária, sem perceber. E essas coisas, elas vão nos cansando. Claro que sentar num banco da igreja não nos cansa. Mas aquilo que nós fazemos na nossa vida, sempre, entra ano e sai ano, fazemos planos. Ó, esse ano vai ser diferente.
Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano vai fazer aquilo, esse ano eu vou agir dessa maneira, esse ano eu vou visitar meus pais, esse ano eu vou viajar, esse ano eu não vou querer trocar o de carro, esse ano eu não vou gastar dinheiro com hambúrguer para me juntar um dinheiro. Sabe, aqueles planos, só que o ano entra, você está tão acostumado naquele movimento repetitivo que você vai fazer as mesmas coisas. Você vai fazer as mesmas coisas. Você vai se comportando da mesma maneira. E quando você se dá conta, você se dá conta lá no final do ano, que você para e olha para trás, você fala assim, eu não fiz nada do que eu pensei. Mas você olha para trás e fala assim, eu não fiz nada do que eu pensei. Nada do que eu planejei. Por quê? Porque você está cansado. E aí quando a gente está cansado, aquilo que a gente faz ali pouco, né, e que a gente está acostumado a fazer é o suficiente. É normal. A Bíblia diz que um homem, preste atenção, conseguiu mudar a história. Um homem fez Deus dizer assim, não vou mais destruir os homens na face da terra, por conta da atitude de um homem que cansado deveria estar, mas resolveu, sabe, do seu cansaço fazer algo extraordinário para Deus. E Deus não disse só isso, não. Deus disse, não vou mais exterminar a humanidade da face da terra, e eu ainda vou fazer mais, vou trazer um sinal para que todos saibam que eu tenho uma aliança contigo. Quem é esse homem? Noé. Noé passou uma vida inteira, eu imagino, boa parte da sua vida, ou maior parte da sua vida, construindo uma arca a partir de uma palavra. De algo que não era concreto, de algo que, sabe, ninguém podia acreditar que iria acontecer, mas ele confiou na palavra de Deus, naquilo que Deus deu a ele. E ele constrói aquela arca. Depois de construída aquela arca, chove, você conhece muito bem a história, as águas secam. E quando as águas secam, ao invés de ele dizer, está pronta a minha parte, cumpri o meu papel, fiz tudo aquilo que eu fui chamado para fazer, ele não. Ele pega e se surpreende o Senhor, ele pega aquela arca e ele prepara um holocausto, ele prepara um sacrifício, ele ali queima as madeiras daquela arca em oferta ao Senhor. Pastor, que o Senhor está dizendo isso? Porque aquilo que destrói a nossa vida não está do lado de fora, é aquilo que vai entrando sorrateiramente, vem trazendo desânimo, vem trazendo cansaço e vem trazendo a separação. Olha o que o texto diz. Neemias disse, olha, os principais, agora que eles sabem que nós sabemos que eles tinham um plano contra a nossa vida, e qual o plano era o que eles tinham? De se infiltrar. Quantas coisas têm se infiltrado na tua vida? Quantas palavras têm se infiltrado na sua vida? Quantas coisas sorrateiramente têm entrado no seu coração? Quantas coisas têm, sabe, feito parte da sua história? Quantas coisas têm entrado na sua vida? Quantas pessoas você ouve? Quantas pessoas você ouve? Aonde você se alimenta? O que você come? Aquilo que você tem ouvido tem alimentado você, tem levado você a construir, a continuar na sua batalha, a continuar nos seus muros, ou ele tem feito você se, sabe, contentar com aquilo que você tem? Quantos de nós, irmãos, estamos cansados? Você imagina um juiz, nós falamos hoje muito de juízes, né? Metemos malha nos juízes. Hoje é a modinha falar de juiz. Mas já parou para pegar um processo para ver? Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Eu faço processos e não sou juiz, não sou advogado, não sou nada. Mas eu faço processos de 100, 150 páginas. Juízes pegam um processo de 10, 12 mil páginas. Cansa, irmão. Cansa. Mas nós não queremos que o outro erre. Nós não queremos que o outro fale. Hoje, né? O Brasil está um pouco mais tecnológico, tem um sistema chamado SEI, que hoje os processos eles vão tudo de maneira eletrônica, então localizar, uma busca faz as pessoas procurarem mais fácil o que elas querem e acompanhar, mas o juiz ele não pode fazer buscas, ele tem que ter uma equipe grande para fazer leitura de página a página e ter uma interpretação ali daquilo que está sendo posto, sabe, irmãos? Nós aprendemos facilmente a questionar pessoas, a julgar pessoas, a condenar pessoas. Aprendemos facilmente, sabe, coisas ruins, porque somos influenciados por aquilo que está no nosso meio. Não estou dizendo que juízes não erram, todos os seres humanos erram, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos a nossa parcela. Eu estou dizendo para você que é cansativo. Algumas coisas são cansativas. E nós vamos perder na nossa fé. A nossa vida com Deus ela não é mais a mesma, sabe por quê? Porque nós estamos separados demais, apesar de estar muito, muito próximo. Nós ouvimos o som da trombeta de Deus, mas continuamos cada um nos nossos afazeres, nos nossos interesses. A palavra de Neemias foi
foi direta e disse, olha, não basta apenas descobrir aquilo que nos faz mal, precisamos nos ajuntar. Com quem você está se ajuntando? Com quem você está se ajuntando? Você tem dúvida da Bíblia, você está buscando o pastor Joelmo para aprender, que é da escola Filos? Você está procurando um diácono para aprender? Você está me procurando, você está procurando um pastor? Ou você está indo para a internet para poder ouvir alguém falar, que nunca pastoreou nada, que não sabe o que é pastorear? Só pode levar alguém, irmãos, em qualquer lugar que saiba. Se você não sabe aonde ir, como é que você vai levar alguém aonde você não sabe? Se você não sabe os caminhos, se você não sabe os percalços, como é que você pode alertar alguém? Como é que você pode ajudar alguém? Você já pensou em um jovem que se casa, né, casadinho de 2, 3, 5 anos, para aconselhar um casal de 10, 15 anos? O que ele pode dizer, meu pastor? O que ele pode orientar? Como um jovem pode orientar? Por isso, preste atenção, os judeus vão dar voz a um homem a partir dos seus 30 anos de idade. Por essa razão, o ministério de Jesus tem 3 anos. Não que Jesus não tinha condições de instruir, de alertar, de dar ao povo, mas sabe, a cultura dizia que ele precisava ter maturidade, um pingo de maturidade, embora fosse Deus, para que ele pudesse ser ouvido nas sinagogas. Irmãos, nós estamos distantes um dos outros porque nós estamos buscando caminhos mais improváveis possíveis. Nós ouvimos as coisas mais horrendas possíveis, os caminhos mais horrendos possíveis. Nós estamos com o nosso inimigo no nosso meio e estamos tratando como normal. O inimigo não vai estar do lado de fora com chifre, com rabo, não. Ele vai estar dentro da igreja com aparência de crente, com fala de crente, talvez em alguns momentos com comportamento de crente, mas não com vida de crente. Você entenda isso. Deus está te chamando, meu irmão, para uma grande obra. Deus está te chamando para fazer algo maravilhoso. Mas Neemias vai dizer para mim e para você o que nós precisamos fazer. Vamos nos cansar? Vamos estar fadigados? Vamos em alguns momentos ter a consciência de que nós não somos capazes sozinhos. Você leu comigo. O texto diz que eles chegaram à conclusão de que eles sozinhos não podiam fazer. Você precisa chegar a essa conclusão na sua vida, de que sozinho você não pode fazer, porque quando você chegar a essa conclusão, você vai entender que você depende de Deus para fazer grandes coisas na sua vida. Quer resolver o problema do seu casamento? Não adianta, sabe, pegar o livrinho do casamento disso, pegar o livrinho do casamento. Nós temos aqui mais de Deus no casamento, temos culto, temos aqui o arena, temos tantas coisas para casamento, temos, mas meu irmão, isso é tudo ferramentas para te ajudar. Se você não chegar em casa, não dobrar o seu joelho e dizer, Deus, como é aqui que vai resolver a minha casa? Você não vai resolver. Pastor, mas tudo isso é de crente, tudo isso é da igreja, pastor, tudo isso foi ungido por Deus, tudo isso foi dado por Deus. Sim, meu irmão, mas Deus quer ouvir você dizendo, eu preciso da sua ajuda. Você entendendo? Trabalhos repetitivos. A gente tem uma conhecida, uma amiga, muito amiga da Adriana. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quando eu digo algumas coisas aqui, eu não falo da boca para fora, irmãos. Essa irmã vendia cocada, doce de amendoim, na porta da Coca-Cola, do prédio da Coca-Cola em Botafogo. Prédio da Coca-Cola em Botafogo. Uma irmã que o marido abandonou ela, pastor, e deixou ela com um filho, uma filha. E ela, para sobreviver, o que ela fez? Ela foi vender doce na porta do prédio ali em Botafogo. Morava em Belfort Roxo. Lá depois, lote 15, lá para aquele lado lá que tem um sítio ali. Como é o nome? Vale do Pé. Isso aí. Bonito lá, né, irmão? Vale do Pé. Saía dali e ia lá para a porta de Botafogo botar uma banquinha. Sabe o que ela é hoje? Fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aquela mulher que vendia balinha, doce, cocada e doce de amendoim, hoje tem um salário de mais de 35 mil reais. Você entendeu isso? Pastor, o que é isso? Irmãos, e trabalha com 2, 3 dias na semana. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela precisava fazer o ensino médio e ela foi estudar, fez o ensino médio. Ela entendeu que ela precisava fazer uma faculdade, ela foi estudar e fazer uma faculdade. Ela começou a perceber que as pessoas que estavam do lado dela só pensavam que nada podia ser.
Não, as coisas não acontecem. A luta, isso não é possível. Você vai, olha, e ela começou a acreditar. Não deixou o cansaço vencer? Deixou. Acha que o cansaço não vence? Vence. Tem dias que você quer se levantar, mas o cansaço é maior. Ele te empurra para baixo. Mas ela contou com a ajuda de Deus. Quantas vezes fez orações e dizer, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Você está entendendo? Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Ela virou a vida dela. Hoje, a filha dela, uma menina, né, que estava enfadada a ter uma vida comum, medíocre, presta atenção, uma advogada que tem um escritório, que atua como advogada, não precisa trabalhar para ninguém. Porque a mãe, mas ela era nova nada, irmãos. Com 30 e poucos anos, abandonada pelo marido, sozinha com uma filha no mundo, vendendo doce na porta de um prédio. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Nunca foi fácil para ninguém. Mas quando você descobre o que está no meio, você precisa saber como lidar. Qual meio que você está inserido? Tem gente com um ministério magnífico. Essa igreja, por exemplo, irmãos, essa igreja tem tanta gente boa, louvado seja Deus por isso, tanta gente boa que está morrendo no caminho porque não se dão conta que estão cansados e que estão dando ouvidos a cansados do seu lado. Irmãos, estar cansado não é um problema. É um problema só quando você entende que você precisa mudar a sua vida com a sua força. A obra é do Senhor. Pastor, mas eu não estou falando de igreja, estou falando da minha vida. A obra da sua vida também é responsabilidade do Senhor, o Senhor que vai fazer. Mas você precisa entender que você precisa ter uma ação aí. Está aqui na mente. É só pensar, não. Se fosse só pensar, seria palestra de coaching. É só ter pensamento positivo. Nós não estamos falando de psicologia positiva, estou falando de verdades absolutas de Deus. Quando eu mudo o meu coração, quando eu mudo a minha mente, a minha vida é transformada, porque o meu Deus é o Deus que transforma as coisas. Começa a entender, começa a perceber que aquilo que está consumindo a sua vida está no seu meio. Às vezes está, Senhor, que batalha, Senhor, que luta, estou na moenda. Está nada, filho. Você não passou nem na moenda ainda. Você está com um monte de coisa dentro de você que você está alimentando. Quer mudar o seu casamento? Quer mudar a sua relação com a sua esposa? Deixa de achar que ela é o seu objeto ou que ela está para te servir. Sirva. Quer mudar a sua vida? Baixa a guarda. Contaram para ele, Neemias, olha só. Eles estão fazendo um plano aí contra a sua vida. Quantas coisas já te foi alertado e você permaneceu na ignorância, rígido. Eu vejo coisas acontecendo. Pessoas que tinham ministérios lindos, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas nunca ouviram ninguém. Sabe o que fazem? Sempre sabe o que faz. Sempre. Pastor, o senhor é alguém assim, né? Que o senhor sempre sabe para onde ir. Nem sempre, irmãos. Só que eu não ouço qualquer um. Só que quando qualquer um fala comigo, não pensa que eu ignoro. Eu posso não dar o braço a torcer para qualquer um, mas eu vou para o joelho e falo, Senhor, se na fala daquele indivíduo, daquele incircunciso, tem alguma coisa de verdade, fala meu coração. Você está entendendo isso? Por que isso, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque eu não posso ignorar os alertas que vêm de todos os lados. Eu não posso ignorar as luzes vermelhas que se acendem. Eu não posso ignorar a luz amarela que se acende. Eu não posso ignorar os sinais, que se aproximam. Deus quer sempre trazer algo ao seu coração, mas às vezes a gente não consegue perceber. Sabe por quê? Porque estamos cansados demais. Cansados de estar cansado. Que loucura, né? Tem gente que vive uma vida, um ciclo, não sai daquilo ali. Entra ano, sai ano, décadas você conhece, está daquele mesmo jeito. Eu sempre costumo dizer isso, nasci ali em Belford Roxo, nasci ali no Morro da Torre, quem sabe, pensa num lugar feio, multiplica por cubo, o negócio é feio, quadrado lá, multiplicado por, sei lá, raiz, não sei o quê. É feio, irmão. Você vai lá, meu pastor, aqueles camaradas estão... Desde que eu era criança, quem não morreu, Zé Maria não levou,
Né? Porque o Zé Maria às vezes passa e dá uma limpada, né? Está sentado no mesmo lugar. A mesma história. Sentado, tomando conta da vida, sabem da vida de todo mundo. Só não sabem da vida deles. Porque eles perderam tempo. Começa a olhar para a sua vida. Se cuida, está cansado. Com movimentos repetitivos. Fazendo as mesmas coisas sempre. Se acostumou, se cuida. Começa a pensar aquilo que você pode fazer diferente. Neemias ouviu aquilo tudo, então eles vão para o nosso meio, então vamos mudar a estratégia. Qual é a estratégia que nós vamos usar agora? Vamos ter homens, e ele começa das cabeças. Você quer mudar a sua família, mas você quer que a sua esposa mude, que seus filhos mudem. Muda você, meu irmão, que é a cabeça da tua casa. Você quer mudar no seu trabalho, mas você quer que, o seu chefe lá mude. Muda você. Você quer mudar na sua igreja, mas você quer que o seu pastor mude. Muda você. Você quer, viver algo novo de Deus? Muda os seus pensamentos. Ah, pastor, mas eu já estou velho e não vou mudar. Então você vai morrer do jeito que você está. Porque ainda há tempo de viver coisas lindas. Ah, tem sonhos ministeriais. Começa a pensar no que você precisa fazer para viver sonhos ministeriais. Entende? Ah, não, o pastor só faz isso para fulano. Não faço para fulano, Beltrano, não, irmãos. Eu faço para qualquer um, que Deus colocar no coração. E como é que Deus coloca? Pergunta a Deus. Pergunta a Deus. Alguém fez Neemias lembrar dos muros da cidade. Alguém fez. E ele se constrangeu. Quando ele entrou na presença do rei, diz a Bíblia que o semblante dele já não era mais o mesmo. O rei pergunta, o que está acontecendo? A cidade dos meus pais está em ruína. O que ele tinha a ver com isso? O que ele tinha a ver com isso? O que você tem a ver com o nosso bairro? O que você tem a ver com a cidade de Nova Iguaçu? Eu não tenho nada a ver com isso, não tem não? Não tem não? Claro que temos. Você não pode passar na sua rua e ver, um jovem se perdendo e você achar normal. Ah, pastor, ele não vai me ouvir. Ok, que ele não te ouça. Fala com Deus, que Deus vai incomodar ele. Profetiza na sua rua a mudança. Profetiza no seu prédio. Ah, o meu prédio, pastor, é uma confusão danada. Ora lá, fala, Senhor, tira esses demônios tudo daí. Ajusta. Entra no elevador e diz, Senhor, que isso aqui seja a cápsula do amor. Que entrar casal aqui, eles se sintam enamorados. Que é isso, pastor? Que loucura é essa? O senhor é doido? Meu irmão, Deus pode tudo. Você entendeu? Se eu não acreditar que Deus pode tudo, irmãos, eu rasgo a Bíblia e paro de servir a Deus. A Bíblia diz que aonde nós estamos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, Ele nos dá por herança. Não é só conquista de terra não, irmãos. Riquezas não. Ele dá o coração do povo que está com você. Você entendeu isso? Chega no seu trabalho, ora. Mas para isso você precisa deixar de estar cansado com as coisas que você vive. Ah, pastor, mas quando eu vou deixar? Não, eles estavam esgotados. Mas eles continuaram. E eles carregavam. E eles seguravam a espada. E eles construíam os muros. E eles estavam atentos. Diga para ele assim, os desgastes da vida, as fadigas da vida, são as distrações para te afastar do seu propósito. Muitas coisas nos causam desânimo. Muitas coisas roubam a nossa fé. Muitas coisas. Mas levanta a tua cabeça. Diga para o Senhor, a partir de hoje eu preciso ser diferente. Neemias disse para os nobres, os oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós. Ali o nosso Deus lutará por nós. Quando estamos juntos, Deus luta por nós. Você entendeu isso? Quando você está junto, Deus luta. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas tem muitas pessoas que estão dentro dos próprios lares, dormindo na mesma cama, com projetos e objetivos tão distintos. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não sei se você está me ouvindo, não sei se você está aqui. Se continuar assim, se permanecer dessa forma, tudo vai por água abaixo. Planos e projetos de Deus não vão subsistir a separação. Pastor, mas somos pessoas independentes, é verdade. Como pessoas independentes, cada um de nós temos um sonho, mas nós precisamos ter algo em comum. Eu tenho sonhos, sempre tive os meus sonhos. A Adriana sempre teve os sonhos dela. Mas quando nós nos casamos,
E nos casamos por essa razão, porque os nossos sonhos em comum eram maiores do que os nossos sonhos particulares. Não é só a mulher ceder, não é só o homem ceder, não. Nós precisamos ter algo em comum que seja maior do que as nossas particularidades. O Senhor precisa ser maior na sua vida. Você já viu pessoas que querem muito algo e quando Deus dá, elas dizem, olha, eu sonhei tanto com isso. Como eu ouço isso, gente? Ah, pastor, eu queria muito passar num concurso público, porque aí eu vou ter mais tempo para a obra de Deus. Pastor, eu queria muito ter um emprego, sair do comércio, que aí eu vou ter mais tempo para a obra de Deus. Pastor, eu quero. E nunca fizeram aquilo que um dia falaram da boca para fora. Sabe por quê? Porque o problema não estava fora, o problema estava dentro. E Deus sabia muito bem que o problema estava dentro de você. Sabe quando eu deixo de fazer algo para o reino de Deus? Quando eu não tenho a mínima condição. Eu sou daqueles que, ontem eu falava isso para o bispo, nós falávamos sobre um querido bispo, está com 88 anos, 88 anos, que vai para a igreja todo domingo de manhã, está na igreja o tempo todo. Eu disse para ele, bispo, eu preciso me doutrinar, porque eu vou ser assim, porque eu amo tanto o reino de Deus, eu amo tanto que Deus colocou no meu coração, eu amo falar tanto do amor de Deus, tanto, que eu não sei, que eu não abro mão da obra de Deus de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Nunca abri mão, nunca. Não abri mão por conta de pais, não abri mão por conta de filhos, não abri mão por causa de esposa. Nunca abri mão, graças a Deus, eu nunca precisei ter atitudes diferentes por conta da minha esposa, sempre esteve comigo. A única coisa que ela sempre soube, que ela tinha plena convicção, é que eu amava o Senhor mais do que todas as coisas. Ela nunca foi, e o meu amor por ela será maior do que o meu amor por Senhor. Amo minha esposa, mas nunca será. Os meus filhos nunca terão um amor maior da minha parte do que eu tenho pelo Senhor. Amo os meus filhos, mas eu amo muito mais o meu Senhor. Amo a minha casa, mas eu amo muito mais o meu Senhor. Eu posso dizer que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus tem cuidado dos meus. Eu dobro o meu joelho e digo, Senhor, cuida dos meus, porque eu cuido daquilo que é teu. Eu amo tudo aquilo que Deus ama. Cuide de amar tudo aquilo que Deus ama, e a tua vida vai mudar. A tua esposa vai ser a melhor esposa, teu marido, teu esposo será o melhor esposo, os seus filhos serão os melhores filhos, seu negócio será o melhor negócio. Aquilo que você vai fazer será melhor quando você entender que primeiro você cuida daquilo que é de Deus. Foi isso que Neemias conseguiu colocar no coração deles. Vamos reconstruir os muros. E talvez alguns pudessem dizer, Neemias, olha, eu já não tenho nem mais parente lá do outro lado, eu já não tenho nem mais ninguém. Mas ninguém dizia isso. E Neemias deu o segredo: se estivermos juntos, nós vamos vencer. Se a sua casa estiver junto, meu irmão, minha irmã, pode estar passando tempestade, pode estar passando um temporal, mas saiba de uma coisa: aquele que até o vento e o mar lhe obedece, na hora certa vai mudar o quadro da sua vida. Pastor, o senhor disse que há inimigos infiltrados. Sim, os nossos inimigos não são os nossos irmãos. Você entende? Ah, pastor, mas o irmão fala isso, o irmão fala aquilo, o irmão fala aquilo outro. Meu irmão, ora por esse irmão, porque talvez ele esteja cansado e seja uma presa fácil. Ora para esse irmão e diz: Senhor, ele é tão precioso, ela é tão preciosa. Ah, Jesus, muda o coração dela, muda o coração dele, porque se ele colocar todas essas habilidades, se ela colocar todo esse talento em prol do teu reino, Jesus, juntos nós vamos fazer coisas ainda mais lindas que vão glorificar o teu nome. Você entendeu isso? Juntos nós vamos viver os nossos sonhos. Fala para ela: cuida, se cuida, não fica cansada não, se cuida.
Sabe, vamos conseguir, juntos nós vamos conseguir. Não desiste não desiste do seu ministério. Ah, pastor, é tão distante. Ah, pastor, estou tão cansado. Ah, pastor, é tão difícil. Deus não te plantou nesse lugar à toa. Sabe, querido, em nome de Jesus. Ah, descansei um pouco. Descansou, querido, em nome de Jesus. Agora fala, Senhor, eu quero estar junto. Eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero prosperar, eu quero ver a tua glória se manifestar. Eu quero ver o teu poder, ó Deus, sendo derramado. Começa a ministrar o coração do seu irmão. Começa a ministrar o coração da sua irmã. Diga para ela assim: Senhor, juntos com a minha irmã, eu não sei o que ela tem no coração, mas juntos com o coração, juntos, ó Pai, nós vamos viver sonhos. Ela vai viver os milagres que ela precisa, eu vou ver os milagres que eu preciso, e a nossa casa será diferente. A nossa família será diferente, a nossa igreja será diferente, o nosso ministério será diferente, o ministério dela vai florescer, o meu ministério vai florescer, nós vamos crescer. Cuida, Deus, cuida do coração dela, cuida do coração dele.